Se você já se perguntou sobre qual o momento certo para investir para o seu filho, como e onde fazer esse investimento, esse vídeo é para você. Eu sou o Vitor Pellitti, aqui na Melhorando Investimentos. Trabalhamos com investimentos de curto, médio e longo prazos para todas as idades, de modo a trazer maior liberdade financeira para as pessoas. Então vamos lá? Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra ou de venda. Para falar sobre a minha metodologia para investir para os filhos, explicarei as seguintes etapas: pré-investimento, definição dos objetivos, definição da data de resgate, definição do perfil de investimento, asset allocation, escolha dos ativos, escolha do local de investimento e acompanhamento dos investimentos. É muito importante que você não pule etapas e respeite a ordem que estou trazendo aqui. Além disso, construa esse planejamento junto com os demais adultos que irão participar desse investimento para o seu filho. Antes de pensar em fazer investimento para o seu filho, é muito importante que você já tenha formado a sua reserva de emergência. Para a reserva de emergência, você pode colocar no Tesouro Selic ou em um CDB de liquidez diária com 100% do CDI. Pelo menos 3 a 12 meses dos seus custos mensais. Para aqueles que serão novos pais, mas que já têm a reserva de emergência formada, assim como eu, é importante considerar os novos custos que os filhos causam no nosso orçamento, pois assim vocês vão atualizar o valor necessário para ter na reserva de emergência. Essa reserva é muito importante, pois evita que em um momento de grande necessidade a família precise resgatar dinheiro de investimentos específicos, como os investimentos para o seu filho, para arcar com alguma necessidade. Após definida a reserva de emergência, é hora de definir o objetivo pelo qual você quer investir para o seu filho. Esse objetivo pode ser desde fazer uma viagem com o seu filho para a Disney, que ele tanto pede, pode ser fazer uma festa de 15 anos, pode ser a aposentadoria do seu filho. Não importa o objetivo, o que importa é que você defina ele claramente. Após definido o objetivo, defina quando ele será feito. Por exemplo, a festa de 15 anos da minha filha será daqui a 4 anos. Outro exemplo, a viagem que farei com meu filho será daqui a 2 anos. Por sua vez, se o objetivo for a aposentadoria do seu filho, ele pode ser para daqui a 60 anos. Veja que a definição do prazo é essencial, pois para curtos e médios prazos, é essencial que você utilize apenas renda fixa. A renda variável, nesse caso, não é recomendada. Entretanto, para prazos maiores do que 10 anos, já é possível usufruir dos benefícios da renda variável. Evidentemente que quando é adicionada a renda fixa na estratégia de investimento, é necessário que o vencimento dessa renda fixa seja próximo da data necessária. Por exemplo, se você vai precisar do dinheiro em 14 meses, você deve fazer uma aplicação de renda fixa com 12 ou 13 meses de vencimento, ou até com liquidez diária, caso não encontre uma aplicação com esse prazo. Após definir o prazo, defina junto com as pessoas que estão fazendo esse planejamento a tolerância ao risco que todos estão dispostos a correr, pois de nada adianta uma das pessoas ficar desconfortável com as grandes oscilações que a renda variável tem e pedir para mudar a estratégia no meio do caminho, podendo fazer inclusive com que tenha que vender ativos de renda variável justamente quando estão em baixa. Como minha sugestão, faça os investimentos de acordo com o perfil de risco da pessoa mais conservadora que estiver contribuindo com os investimentos. Como, por exemplo, no caso de uma família onde o pai tem um perfil de risco mais moderado, a mãe um perfil mais arrojado e a avó, que também está participando, um perfil mais conservador. Nesse caso, para não matar a avó do coração, é mais prudente colocar investimentos que sejam de perfil mais conservador. Asset allocation é o processo de escolha em que você decide qual percentual de cada classe de ativos, como por exemplo o percentual de renda fixa e o percentual de renda variável. Claro que o prazo de resgate que você definiu anteriormente
vai decidir se você vai ter renda variável ou não. Mas, para o exemplo que dou aqui, estou considerando que você tem um prazo maior que 10 anos. Aqui você pode perceber que à medida que aumenta o nível de risco tolerado, desde o ultraconservador até o sofisticado, vai reduzindo o percentual de renda fixa e aumentando o percentual de renda variável. É claro que esses números são apenas uma sugestão. Você pode utilizar percentuais diferentes disso e, inclusive, personalizar completamente a sua carteira. Após a definição dos percentuais de renda fixa e renda variável, é necessário definir quais os ativos dentro de cada classe. Não existe uma regra, porém eu trouxe aqui alguns exemplos de alguns ativos que podem se encaixar para diferentes perfis de risco. Então aqui vocês podem ver que à medida que aumenta o nível de risco, aumenta também a possibilidade de ativos mais arriscados. Porém, eu não coloquei o percentual de cada ativo, porque isso depende de uma análise muito mais criteriosa de cada caso. E esse tipo de análise eu deixo para vocês fazerem junto com os demais familiares que estão participando. Após escolher os ativos, você deve escolher o local onde será feito o investimento. Você deve escolher se vai ser na conta do banco que você já tem, na conta da corretora que você já tem, ou se vai abrir uma outra conta para isso. O mais importante, na minha opinião, é separar os investimentos. Pois se você fizer todos na mesma conta da sua corretora, por exemplo, em pouco tempo você já não saberá mais o que é seu do que é do seu filho. Após fazer a escolha do local de investimento, você deve fazer aportes mensais na sua carteira de investimentos para o seu filho. É muito importante que você faça esses aportes, se não todos os meses, pelo menos a cada 2 ou 3 meses. Mas faça! É muito importante criar esse hábito, pois dessa forma você estará garantindo que sempre estará investindo na carteira. Não se esqueça de acompanhar seus investimentos. Não precisa ser todos os dias, mas pelo menos uma vez por mês já é o suficiente. Além disso, pelo menos a cada 6 meses a 1 ano, faça uma análise mais profunda da carteira. Pois nesses momentos você vai poder tomar decisões de acrescentar, trocar ou retirar ativos da carteira. E isso é muito importante, principalmente para ativos de renda variável. Além disso, criar o hábito de investir todos os meses, assim que receber o salário, antes de começar a gastar para o lazer, é muito importante. Pois se você deixar para investir apenas o que sobra no final do mês, dificilmente vai sobrar. Se você estiver fazendo os investimentos para o seu filho em uma conta no CPF dele, lembre-se que dependendo dos valores e dos ativos que você está investindo, pode ser necessário fazer a declaração do imposto de renda no nome dele. Para isso, deixei o link aqui na descrição com um vídeo que explica os requisitos para a obrigatoriedade da declaração do imposto de renda. Como exemplo real, vou mostrar o que eu e minha esposa decidimos como estratégia de investimento para o nosso filho que ainda irá nascer. Como objetivo, será custear os estudos na fase adulta, seja intercâmbio, faculdade ou outros. Além disso, para o prazo, será quando ele completar 18 anos. O perfil de risco, escolhemos conservador a moderado. O asset allocation, consideramos 20% renda variável e 80% renda fixa. A escolha dos ativos, escolhemos o ETF WRLD11, 20%, e os outros 80% no Tesouro Educa Mais 2043. Para o local onde será feito o investimento, será numa conta no nome da minha esposa, e o acompanhamento será mensal. Os ativos foram escolhidos dessa forma para que tenhamos uma exposição fácil e simples às ações globais, com apenas um ativo, que é o ETF WRLD11, mas ainda com uma exposição significativa em renda fixa. Quanto à renda fixa, apesar de o Tesouro Educa Mais 2043 ter alta volatilidade
devido ao prazo ser longo de vencimento, para nós ainda está tranquilo, pois o nosso perfil ainda tolera tal volatilidade. Além disso, quanto ao Tesouro Educa Mais, um dos motivos pelo qual foi escolhido é pela facilidade, onde ele irá pagar durante 5 anos parcelas mensais, que poderão ser usadas para custear os estudos, que no caso do nosso filho, ele ainda irá escolher. Investir pensando no seu filho ou filhos é algo muito importante, e utilizando as etapas que eu ensinei, se torna algo muito mais fácil e organizado. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para que eu possa continuar fazendo vídeos como esse. Muito obrigado e até o próximo vídeo.